Bom dia, Alex. Bom dia a todos que te assistem. E tem bastante conflito. O que não é ruim. O ruim é quando o conflito é mal gerido e vira confronto. E aí a gente precisa estar atento, então, aos direitos. O meu direito, ele acaba quando o da senhora começa, é assim e vice-versa. Isso vale também para um condomínio, doutora? Vale para o condomínio. Bora lá, começa aí, então. Qual que é a questão que a senhora mais identifica que causa problema, então, em um condomínio? Qual que é o X da questão? E esse assunto é o assunto que é mais tratado, então, na justiça, que é mais levado, então, para a questão do direito. Acho que é a questão da convivência, né? Aí você passa por tudo. Você passa por som alto, você passa por cheiro de cigarro, você passa por pet, você passa por estacionamento no lugar errado. Tudo tem a ver com o comportamento, né? Com a postura, com a conduta da pessoa. Doutora, a gente está agora, inclusive, sendo assistido por toda a Bahia. Eu vou pedir que a senhora responda aqui em relação aos pets. O que pode ou não pode num condomínio? Isso precisa ser tratado em uma reunião de condomínio? A lei já deixa algo pré-estabelecido? Explique para a gente, por favor. Então, com relação aos animais, é importante a gente entender que existem dois tipos de animais. Tem os animais que antigamente nós chamávamos de animais de rua, que hoje nós chamamos de animais comunitários, que são aqueles animais que são netos, bisnetos de algum animal doméstico que foi abandonado, né? Ele nasceu na rua por uma circunstância, né? Não é como uma fruta que cai de uma árvore. Então, a gente tem esse animal, que é um animal comunitário, que a gente chamava de animal de rua, que ele mora na rua, mas ele muitas vezes é cuidado por algum condômino. Então, esse condômino não é o tutor, mas passa a ser o responsável pela alimentação, responsável por colocar a água para esse animal. Isso já gera um conflito, porque muitas vezes alguns moradores não concordam com isso. E aí o síndico se envolve, às vezes o síndico concorda, às vezes não concorda. O que é importante a gente ter em mente com relação aos animais comunitários? Eles são responsabilidade de toda a sociedade, não só do município nem do Estado. Então, a gente, que é a sociedade, a gente faz a nossa parte. Os síndicos, o que é que eles devem fazer? Eles devem instruir, faz uma reunião, se precisar, delibera em assembleia, mas no sentido de que haja uma instrução que não se pode proibir a alimentação desses animais. Se você proíbe a alimentação, você proíbe a pessoa de dar água, você está cometendo um crime de maltrato ao animal. E se esse crime for cometido contra cachorro ou contra gato, a pena é bem aumentada. Então, é importante o quê? Disciplinar. Então, tem os animais comunitários, aqueles animais que circulam na rua, e o condomínio, ele pode, sim, dar a água, dar o alimento, num horário determinado, num local determinado. E, além disso, fazer uma campanha para que esse animal seja capturado, seja levado para o veterinário para fazer a castração, a vermifugação e a vacinação. Essa é a conduta adequada. Doutora, eu tenho uma dúvida aqui, inclusive, que foi compartilhada com um amigo pessoal. Ele investiu em um apartamento, está pagando esse apartamento, só que o vizinho de cima, o morador de cima, tem um pet bem bonito, como esse aí que a gente está vendo nas imagens. Esse cachorrinho, quando ele anda, acaba fazendo barulho, né? O teto é um teto mais sensível ali, no caso, o piso do apartamento que o pet vive é o teto do apartamento desse meu amigo. O que ele deve fazer nessa situação? Precisa, então, acionar o síndico, conversa primeiro com esse morador do andar de cima. O que ele deve fazer nesse sentido, doutora? Pronto, aí já são os animais que não são comunitários, são os animais domésticos, né? Que eles fazem parte da família. Hoje nós temos já o conceito pacificado de família multiespécie. O que é isso? É uma família formada por seres humanos e por animais. E os animais estão ali sob a responsabilidade do tutor. Então, todo o ato do animal que causar um desconforto a alguém, esse tutor vai responder por isso. E se tratando de um condomínio, a gente tem que pensar que as pessoas que estão ali, elas formam uma espécie, a gente pode chamar de família, né? Então, é sempre bom manter o diálogo, manter a conversa, fazer a prevenção e nunca se expor. Nunca também deixar escalar o conflito. Então, o cachorro está ali andando, está fazendo barulho no teto do apartamento de baixo. Seria interessante interfonar, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, sempre evitar o confronto, né? Porque às vezes no calor da emoção termina escalando e vira inclusive uma agressão. E aí pedir a intervenção do síndico, pedir a intervenção do administrador, mas sempre se colocando no lugar do outro, né? Porque às vezes acontece que o vizinho não está nem sabendo desse incômodo.
Pois é, doutora. Eu ainda tenho duas perguntas e uma, inclusive, referente aqui à questão do pet. Por exemplo, um condomínio que já permite a convivência de animais, de gatos, de cachorros, quando um morador novo chega lá nesse condomínio, aí ele vai ser informado, ó, aqui você pode, então, morar, residir com o seu cãozinho, com o seu gato. E a pessoa também que não tem pet vai ficar sabendo dessa regra. O condomínio já deixa aí pré-estabelecido que existe, então, a possibilidade de que algo do tipo aconteça e aí o morador já está, como de alguma forma ali, dando o aval de tipo, sim, eu estou convicto de que isso pode acontecer então, mas mesmo assim eu quero residir, eu quero morar nesse condomínio. É assim que funciona ou não? É assim que funciona. A convivência no condomínio ela é regida pelas leis do nosso país. Então, nós temos o Código Civil. Dentro do Código Civil, a gente tem a parte geral e a parte especial. Lá na parte especial, a gente vai caminhando até chegar na parte da legislação de condomínio. Além disso, a gente tem, cada condomínio tem a sua convenção e o seu regimento interno, que são normas que devem ser atualizadas de tempos em tempos. E quando a pessoa adquire o imóvel que vem morar naquele prédio, naquele condomínio de casas, enfim, ou até no condomínio comercial, ela fica sujeita a obedecer aquelas normas ali, de horário, de lugar de passeio. Uhum. E aí, doutora, a gente está falando de pet, mas tem tanta coisa que pode, inclusive, dar problema em um condomínio que a gente, inclusive, recebe no nosso WhatsApp aqui da TV Aratu. Por exemplo, vamos falar do uso da piscina. Existem regras que o direito ele já deixa claro para o uso de piscina, churrasqueira, áreas comuns ali do condomínio? Explique para a gente. Então, essa parte do uso, isso vai regulamentado no regimento. Então, o que é que a gente tem? A gente tem o Código Civil, que estabelece as normas gerais. Cada condomínio tem a sua convenção, que é a legislação, que vai ali explicar sobre as assembleias, enfim, eleição de síndico, etc. e tal. E aí nós temos o regimento interno, que vai regulamentar as relações. Então, no regimento interno vai dizer, o salão de festas pode ser usado apenas por morador, ou então, o salão de festas pode ser utilizado por morador e por parente de primeiro grau. O regimento interno vai dizer, cada apartamento pode receber 2 convidados para usar a piscina. Vai estabelecer essas regras. Agora, doutora, pronto, eu já entendi que tanto em relação aos pets, como nessas áreas de convivência, o regimento, ele que vai estabelecer, então, convívio de todos ali. Mas o que eu quero saber é o seguinte, esse regimento, ele pode ser alterado? Existe um prazo para que isso aconteça? Isso precisa ser alterado em algum órgão específico? É na reunião de condomínio? Como é que pode ser, então, alterado esse regimento, se é que existe essa possibilidade, doutora? Sim, existe sim. O regimento, ele é um anexo da convenção. E ele vai ser alterado, ele vai ser atualizado sempre em assembleia. O que é assembleia? Assembleia é uma reunião de condomínio que tem um rito próprio. Então, para ter uma assembleia, como você vai fazer uma festa, você faz um convite. Para você fazer uma assembleia, você tem que ter um edital de convocação, que é feito pelo síndico. E nesse edital vai constar a pauta. Então, vai dizer que naquela assembleia vocês vão deliberar sobre o assunto A, B e C. Isso é importante, porque o assunto D, que não está no edital, ele não pode ser objeto de deliberação. E aí, nessa assembleia, você vai ter um código específico e você vai atualizar o regimento de acordo com a realidade do seu condomínio. Depois disso, é feita uma ata, essa ata é registrada e aí passa a valer. Doutora, eu quero falar dos síndicos agora, porque a gente tem o relato de diversos moradores complicados que torna ali a vida do condomínio literalmente um verdadeiro inferno. Mas quando essa figura, esse agente é o síndico, um agente que dá problema para todo mundo, não resolve nada, como é que o condomínio pode tirar essa criatura, então, do poder da administração do condomínio, doutora? Então, quando é o condômino, que é complicado, a gente costuma brincar, chamar de cão-demônio. Quando é o síndico, aí nós temos diversas medidas, inclusive a medida mais drástica, que é procurar o Poder Judiciário e aforar uma ação judicial de destituição de síndico. Geralmente é um síndico que está fazendo uma gestão ruim, ou então é um síndico que está cometendo atos com abuso de autoridade, que ele acha que ele é o dono do condomínio e que ele pode fazer... Tem muito? Tem. Síndico com esse perfil? Infelizmente, né? Não é normal, mas é comum. Ele acha que é o dono ali do local e quer mandar em tudo, quer criar, inclusive, novas regras por ele mesmo, assim? Se quer dar desconto para inadimplente, que ele não pode, ele só pode dar desconto se a Assembleia autorizar.
Então, atenção, você síndico. Inclusive, doutor, a gente está conversando aqui sobre os síndicos. Eu lembro, inclusive, Dadá, meu diretor, um caso que teve aqui em Salvador, de um condômino que entrou, inclusive, na casa de um síndico para cobrar ali esclarecimentos sobre um acontecimento de um jogo de futebol de crianças. Sim. E isso ocorreu. A senhora lembra desse caso? Lembra? Repercussão grande. Foi de grande repercussão, né, não? E houve disparos de arma de fogo. E o que os moradores falavam ali do condomínio é que esse síndico era muito complicado. Então, num caso como esse, é preciso que, de fato, a justiça seja acionada para que ele seja destituído do cargo, é isso? Isso, é. Aí já é o último item, né, das possibilidades, porque é o que eu digo sempre, que pequenas concessões abrem espaço para a grande agressão. Então, se o síndico começou ali a uma postura, às vezes ele implica, a pessoa estacionou um carro na vaga do próprio apartamento, ele aí reclama, ele notifica. Então, você já está vendo ali que ele está agindo, extrapolando as obrigações dele, extrapolando as funções dele. Então, já notifica, já vai colocando esse síndico, né, na posição adequada, para não precisar chegar a esse extremo de buscar o Poder Judiciário para ter uma decisão de um juiz destituindo o síndico. Agora, doutora, a gente está vendo, inclusive, imagens de alguns condomínios aqui de Salvador, são imagens genéricas. Obviamente, a gente está discutindo aqui o assunto em relação ao direito, para você de casa tirar todas as suas dúvidas, mas eu quero mostrar para a senhora um caso que, inclusive, ganhou bastante repercussão também nos últimos dias, um porteiro que foi agredido. A gente tem essa imagem aí, ó, estamos vendo aqui o momento em que o porteiro ele acaba sendo agredido por um dos moradores de um condomínio. A gente vê que a imagem é nítida, né? A própria agressão, ela está aqui na tela para a gente poder acompanhar. Essa agressão, ela foi registrada pelo circuito de vídeo monitoramento do condomínio. Nesse caso, eu já pergunto à senhora o seguinte, eu vou entrar, inclusive, numa outra ossada aqui, que é da questão do direito trabalhista. O trabalhador, o funcionário, pode acionar o condomínio em relação a essa agressão que foi cometida por um condômino? Em relação à agressão, aí nós estamos no campo do direito penal. Então, só responde pela agressão quem cometeu a agressão. Então, isso vai ser apurado pela delegacia. Se o porteiro tiver mais de 60 anos, a delegacia competente vai ser a delegacia do idoso e aí vai ser instaurado um inquérito policial para apurar a lesão corporal e esse condômino vai responder. É muito difícil, inclusive, a gente analisar um caso verídico como esse que a gente está vendo agora na tela do Aratu 24 horas, mas qual que seria a postura correta ou uma das posturas corretas aí, tanto do condomínio quanto do síndico após o registro dessa agressão, doutora? Eu queria pedir licença para falar um pouquinho do antes, da prevenção, né? Observe, nós estamos num ambiente de portaria. A portaria tem que estar fechada. A portaria é um ambiente exclusivo do porteiro. Se essa portaria estivesse fechada, o condomínio não teria conseguido entrar. Não teria acesso, não é isso? Então, esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção. Houve uma falha, inclusive, aqui em relação a esse acesso. De procedimento, sim. A portaria é o lugar do porteiro. Aparentemente, a gente também não sabe como é que ele entrou, né? Se a porta estava aberta ou não, se ele precisou forçar, mas o correto é que a portaria esteja, então, fechada, é isso? Sempre a portaria fechada. E aí o porteiro vai se comunicar pelo interfone. E nesse caso, vamos supor aqui, esse é um caso real, mas eu quero trazer uma suposição aqui porque, inclusive, faz parte do trabalho de investigação da polícia. A polícia começa a imaginar, investigar o que de fato aconteceu e vai provando por meio de perícias, de provas materiais, começa a imagem de câmera de segurança aí, mas digamos que essa porta ela foi, então, arrombada literalmente por esse condômino e ele teve acesso. Qual que seria, nesse caso, num caso como esse, não nesse especificamente, mas qual que seria a postura que deveria ser adotada tanto pelo síndico quanto pelo condomínio? Teria que dar um auxílio ao funcionário? Sim. Esse condomínio ele teria que ser, então, suspenso, expulso do condomínio? Então, o que deve ser feito? Vamos lá. Aí? Se o condomínio arrombasse a porta, né, nós estaríamos diante de um crime de dano. Aí é um dano material. E aí o condomínio também aciona os órgãos, a polícia, para apurar esse crime de dano e ele vai responder. No caso da postura do condomínio antissocial, não é? Ele pode ser, sim, impedido de frequentar o condomínio. A gente fala de expulsão. Está tendo agora um projeto de lei alterando o Código Civil que vai tratar da expulsão. Por enquanto, o que nós temos é que o condomínio antissocial ele pode ser proibido de frequentar o condomínio. Então, ele é proprietário, mas ele não vai poder frequentar o condomínio, não vai poder entrar. Então, pelo que eu estou entendendo, também existe aquela questão, né?
acontece toda uma apuração ali administrativa, se assim a gente pode dizer, em relação ao condomínio, mas o condomínio precisa estar atento também ao que a polícia está investigando. É isso que o judiciário, então, está encaminhando em determinadas ações, é isso? É preciso que o condomínio esteja atento a essa questão, doutora? Na verdade, o condomínio vai mover essa máquina, né? Então, o síndico tem que prestar um apoio a este funcionário, conduzir este funcionário para o atendimento médico, se for o caso, né, para a delegacia para registrar a ocorrência e, posteriormente, depois da fase da delegacia, a fase do judiciário em si, que é o processo realmente que vai terminar com a aplicação de alguma penalidade, com a prolatação da sentença. Doutora, a gente sabe que em pleno século XXI, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, né? Porque violência contra a mulher, a gente precisa defender a vítima, independente de quem quer que seja, mas a gente tem casos, inclusive, de brigas de casais dentro do condomínio, de condomínios, tanto de Salvador quanto da Bahia. Como é que o condomínio ele pode, então, atuar em relação a esse tipo de caso, doutora? Ele não só pode, como ele deve, né? Nós temos aqui uma lei que obriga a comunicação, né? Então, o síndico ele é obrigado a fazer a comunicação, a ligar para 190, solicitar a presença das autoridades policiais. Isso é uma obrigação dele. Se ele não cumprir com essa obrigação, ele responde criminalmente, sim. Sabe o que é bacana? A senhora está falando isso aí e a gente está rodando, inclusive, imagens de um caso que aconteceu aqui na Bahia. Essa é justamente a atuação da polícia, que foi acionada após uma discussão de um casal em um condomínio aqui do nosso estado. Ele tentou fugir, o agressor tentou fugir. Ele, inclusive, quebrou a mão agredindo uma médica, né? A vítima seria uma médica. Ele tentou fugir, esse agressor. O condomínio, os moradores ali acionaram, então, a polícia. Aliás, essa imagem é de São Paulo, tá? Eu estou vendo aqui, o caso é de São Paulo. Estou vendo, inclusive, ali os policiais fardados. Esse é um caso de São Paulo. E aí, os agentes foram acionados, então, pelo condomínio. E essa deve ser, então, a postura do condomínio, não é isso, doutora? Acionar a polícia para que a polícia também faça o papel dela e apure a situação em loco, não é isso? Isso, aconteceu em São Paulo, mas poderia ter acontecido aqui em Salvador. Quiçá que já não aconteceu e a gente não sabe, né? Porque são situações que elas muitas vezes não são notificadas. Observe bem, a vítima desse tipo de violência, ela tem vergonha. Então, ela tem vergonha da família, ela tem vergonha dos vizinhos. Então, para chegar ao ponto de tomar essa proporção, é porque é algo que já começou e que já vinha numa escala, né? É importante, sim, ter uma escuta, ter um olhar atento, não só do síndico, como dos porteiros, né? A violência, ela começa e se a gente conseguir identificar e agir, a gente impede que ela escale e chegue a um grau máximo como um homicídio, um feminicídio, algo semelhante. Eu estou recebendo aqui uma especialista em direito condominial, Verônica Lins. Doutora, a nossa conversa já está chegando ao fim, mas eu queria que, com toda a sua experiência, a senhora deixasse, então, um alerta para a nossa audiência sobre casos que chegam corriqueiramente na sua mesa, nas suas mãos, e como evitar, então, esses casos, por favor. Se eu pudesse definir em uma frase, eu diria que pequenas concessões abrem espaço para grandes agressões. Então, às vezes, o que você pensa que é comum, não é comum. Não é normal e não deve ser tolerado, né? É não ter vergonha e realmente falar. Agora, o síndico, ele de fato tem a obrigação de ter aquele olhar atento, pecar por excesso. Está desconfiado que tem alguma coisa errada, intensifique ali a vigilância e notifique as autoridades. A notificação você faz de maneira anônima. E fazer por todo o condomínio, porque às vezes a gente quer priorizar a família, amigos, né? Doutora, obrigado pela sua participação aqui no Aratu 24 Horas.